Antes de qualquer coisa, este vídeo não é direcionado a nenhum cliente em específico. Não é indireta, não é recado, não é desabafo sobre ninguém em particular. É um papo cabeça sobre algo que quem trabalha com encomenda sente e raramente fala abertamente por medo de perder cliente ou de criar uma briga, ou algum cliente achar de alguma forma que está falando sobre ele. Então, se você é algum cliente meu e tá assistindo isso, relaxa que isso não é sobre você. Dito isso, vamos ao vídeo. Você já abriu o direct de novo e tava lá a mesma pessoa novamente, com aquela frase de sempre: Oi, tudo bem? Só queria saber se tem alguma novidade da minha encomenda. Você recebeu o pedido há, sei lá, 4 dias. Você já respondeu isso ontem e antes de ontem. A encomenda tá no prazo, tá sendo feita, não tem novidade nenhuma, porque você não é uma máquina que aperta o botão e sai produzindo tudo e o produto já sai pronto lá do outro lado. Mas você responde com educação, às vezes com emojizinho de flor, tudo bonitinho. E com aquela mensagem de como tá sendo finalizada, tá sendo feito com carinho, logo logo vai ter uma novidade, daqui a pouco eu te mando uma atualização. Que você já digitou tantas outras vezes e sua mão já faz isso praticamente sozinho. E aí, você fecha o direct, tenta voltar ao trabalho e o bloqueio já se instaurou na sua cabeça. Instaurou? Essa palavra existe? Não sei. Bom, esse vídeo é para quem trabalha com encomenda, com artes ou com qualquer coisa criativa que tem prazo, tem processo e tem cliente do outro lado. Com toda a boa intenção do mundo, consegue transformar uma encomenda simples num peso que acaba crescendo a cada mensagem. Mas antes de continuar, preciso ser honesta sobre uma coisa, porque esse é um tema que tem dois lados reais e eu não quero fingir que não tem. Existem artistas problemáticos? Existem. O tipo que some depois do pagamento, não manda nenhuma atualização, não tem nenhum tato na comunicação, não aceita nenhuma alteração, mesmo quando o erro é claro do artista, ou que simplesmente entrega um trabalho porco e se recusa a refazer? Isso existe. É real. E é um problema sério que deixa o cliente com trauma e com razão de estar desconfiado. Só que este não é o foco deste vídeo, tá? Esse vídeo não é sobre esses casos, é sobre o outro lado, o que fica mais nas sombras. O que quem cria sente mais raramente e consegue falar sem parecer grossa ou ingrata, tá bom? Então vamos. Primeiro, e isso é importante, eu entendo o lado do cliente. Ela pagou, ou ele pagou, tá animado, criou a expectativa, quer muito aquilo, aquela arte, aquela encomenda. E para ela, cada dia que passa sem novidade parece uma eternidade, a ansiedade dela é real e ela não tá sendo ansiosa de propósito para te irritar. Ela genuinamente não sabe como funciona o processo criativo por dentro. Às vezes ela não é uma artista, não sabe como funciona o processo de arte, sabe? Ela não sabe que o direct dela chegou exatamente em um momento em que você finalmente tinha entrado no estado de fluxo, aquele momento raro em que tá tudo fluindo e que aquela mensagem de 2 segundos custou 20 minutos na sua concentração. Que você vai tentar formular uma mensagem para explicar a situação e que às vezes você fica sentindo que tá dando desculpa, mas que na verdade é só verdade, mas você tem que responder de alguma forma. E ela não sabe. E tá aí o nó. Não é a intenção dela, mas a falta de comunicação sobre como esse processo funciona de verdade que dificulta a situação. Porque sabe o que acontece quando um cliente manda uma mensagem pela 5ª vez na mesma semana sobre a mesma encomenda? Você para o que está fazendo, você responde, você tenta voltar para o foco que você estava antes de ser parado para poder responder essa encomenda, mas a sua cabeça já não está lá mais. Você fica num estado de alerta constante, esperando a próxima mensagem. Fica checando o direct, sem querer mesmo quando não chegou nada. E aquela encomenda que você ia fazer com fluidez acaba virando um peso. Você olha pra ela e ela tá lá, paradinha. Mas você já sente a pressão antes mesmo de abrir o arquivo para começar a trabalhar ou só continuar o trabalho. Antes de fazer qualquer coisa. E é aí que o trabalho trava. Ou fica, ou você começa a procrastinar justamente aquela encomenda, porque inconscientemente ela já virou um sinônimo de estresse para o seu cérebro. Então não é falta de profissionalismo, é uma associação, sabe? O seu cérebro aprendeu que lidar
com aquele arquivo, ou com aquela encomenda, com aquela comissão, vem acompanhada de muita tensão. E é aí que ele resiste. O cliente ansioso, sem perceber, criou exatamente o resultado que mais temia na sua encomenda. Uma encomenda que demorou mais e saiu com menos capricho do que sairia se ele tivesse deixado você trabalhar com paciência, com calma e com amor. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que fazem um trabalho, eu tenho certeza que elas se dedicam bastante para poder entregar um trabalho que você sinta que está bom, que você compraria, que você sente feliz em receber. Até mesmo quando eu comecei a vender encomenda, eu mal tinha dificuldade de cobrar, porque eu achava que a minha encomenda não era algo comercializável. Porque eu sentia que o nível era muito ruim, sabe? Então, eu tenho certeza que a maioria dos artistas dedicam bastante nas encomendas, quando fazem. Então, às vezes, esse bloqueio criativo que acaba gerando coisa do tipo, faz a mente do artista ficar num turbilhão de pensamento e acaba perdendo a qualidade, sabe? E tem outra camada nisso, que é a mais difícil de falar. Quando o cliente começa a pedir alteração em cima de alteração, ou revisar uma parte que você ainda não chegou porque está terminando outra, ou a mandar referência nova no meio do processo, como se o processo pudesse mudar de direção a qualquer hora, ou pede coisas que você nem sabe fazer, mas que às vezes você acaba aceitando só para poder tentar agradar o cliente. Você acaba entrando num modo de trabalho reativo. Você para de criar e começa a apagar o incêndio, sabe? Para de construir e começa a responder. E o trabalho que era criativo não funciona bem assim. Ele precisa de continuidade, de foco e de uma cabeça que consegue focar no problema. E o tempo suficiente para resolver de verdade aquela situação que o cliente quer. Para poder fazer a alteração que ele quer, ou até mesmo adicionar essas coisas que ele quer. Então, cada interrupção não custa só o tempo dela, como também custa o tempo de você voltar para o estado em que você estava antes. E dependendo do projeto, dependendo do dia, às vezes você não volta mais. Você passa o resto do dia tentando retornar algo que foi embora. Que era a sua concentração neste caso. E o pior é que a culpa recai sobre você. Você se sente obrigada a responder rápido, a dar satisfação de tudo, a nunca parecer grossa, a nunca demorar porque senão você parece que sumiu ou que não tá fazendo nada. Você vira assistente de atendimento da sua própria arte, fica gerenciando a ansiedade do outro enquanto tá tentando criar o seu projeto, sua comissão. E ainda ficar com aquele pensamento de que tem que entregar algo bom e você fica se cobrando cada vez mais pra sua encomenda e se martirizando, não sei nem falar isso, martirizando a sua cabeça para poder tentar entregar algo de qualidade. E às vezes acaba caindo a qualidade, porque você tá cansada mentalmente. E isso cansa de um jeito que vai além do físico. Tem uma exaustão muito específica nisso. É como tentar escrever uma música com alguém que fica toda hora do teu lado perguntando a cada 5 minutos. E já ficou boa. Você até consegue às vezes, mas não fica do jeito que ficaria ou do jeito que você quer. E aí que vem a parte que ninguém gosta de admitir. Você começa a sentir coisas feias sobre uma encomenda, que deveria ser só trabalho. Aquela vontade de ignorar a mensagem por mais tempo, aquele suspiro quando o nome da pessoa aparece na notificação, aquela sensação de alívio quando você entrega e encerra o contato. Isso não te faz uma má pessoa, te faz alguém que chegou no nível de sufocamento que não deveria ter chegado, e que provavelmente poderia ter sido evitado lá no começo com algumas coisas simples. Então, o que muda isso? A primeira coisa é que resolve boa parte de qualquer problema. É começar. A comunicação antecipada. Quando você confirma a encomenda, você já fala como funciona o seu processo, que você tem um prazo, as suas dificuldades, desse prazo que você trabalha, você vai dar um retorno quando tiver algo concreto para mostrar. Não é todo dia que você vai entregar, não é a cada etapa pequena, quando tiver algo ali concreto, sabe? Alguma coisa realmente feita que dá para você ver a mudança. Porque às vezes o processo é feio, tá? Eu normalmente não gosto de mandar meu sketch, eu mando mais a line art, porque eu acho meu sketch muito bagunçado. E às vezes a outra pessoa que tá vendo ali vai ficar te mandando alteração, porque ela não tá vendo a mesma coisa que você que fez o rascunho tá vendo, sabe? Então é melhor você mandar algo mais formado, apesar de demorar mais.
o trabalho fica mais bonito, sabe? Então, isso não é ser uma pessoa fria. É só você, tá alinhando as coisas para poder você não se desgastar. E cliente que sabe o que esperar desde o início fica muito menos ansioso do que um cliente que fica no escuro, praticamente, imaginando o que está acontecendo ali no seu trabalho, que muitas vezes já foi pago previamente. Então, tem outras coisas que também parecem pequena, mas não é, que é parar para responder instantaneamente toda hora quando a pessoa te manda mensagem. Quando você responde em 2 minutos toda vez, você treina o cliente a esperar isso também. E quando um dia você demorar 2 horas porque estava no meio de algo, num dia estressante, ou, sei lá, fazendo comida, limpando a casa, estudando, sabe? Porque a maioria dos artistas, convenhamos, ou estuda, ou faz faculdade, ou é dono de casa, ou cuida de avó, de pais. A vida nunca para, né? Sabe como é? A vida de todo mundo é uma arruma de problema. E às vezes as pessoas acham que a gente só fica sentado no computador o dia todo trabalhando nessa encomenda. Às vezes eu fico até com vergonha de jogar ou de dormir, porque eu fico com o pensamento de que, nossa, eu tô com alguma encomenda atrasada, tem alguma encomenda pra chegar. E isso acaba martelando na nossa mente, sabe? Eu sei na pele como é esse sentimento. Isso acaba deixando nossa rotina de sono horrível. Juro pra vocês, é muito ruim essa sensação de não tá conseguindo fazer algo. E tá tudo bem, cara. Você não precisa ser bom o tempo todo. Perdão, gente, eu tô gripada. Deixa eu voltar aqui aos meus tópicos que eu me perdi. E você cria uma expectativa de que não é sustentável nem pra você nem pra ela. Ter horários de resposta, mesmo que informal, mesmo que só na sua cabeça, te dá respiro e educação e a relação sem você precisar explicar nada. E tem a parte mais difícil, que é aprender a colocar limite, com gentileza, sem se sentir culpada por isso. Algo como, eu estou em fase de produção agora. Assim que tiver uma atualização concreta, eu te mando. Não é grosseria, é profissionalismo, sabe? É você protegendo o seu trabalho, a sua mente e também a cabeça dela ou dele. Porque o trabalho fica melhor quando você consegue fazer com cabeça, com espaço, com estado mental que trabalho criativo precisa e quando ambos os lados estão bem, sabe? Eu tenho uma última coisa que eu quero falar antes de terminar. Se você é cliente e chegou até aqui, obrigado por ter ficado. Sério, não é fácil ouvir o outro lado de quem tá do outro lado do processo. E se você reconheceu em alguma coisa aqui, não é crítica, é só uma janela, tá bom? A gente fica ansioso com as coisas que importam pra gente, faz sentido. Só que agora você sabe o que acontece do outro lado quando essa ansiedade vaza sem filtro, sabe? E você, se você é artista, uma pessoa criativa que faz qualquer processo criativo, artístico aí, freelancer, e chegou até aqui querendo gritar, finalmente alguém falou, eu sei, eu entendo. E você não é grossa ou grosso por sentir tudo isso, você é alguém que se importa com o trabalho que faz. Que quer entregar algo bom, eita porra, que quer entregar algo bom e que precisa de condição mínima para isso acontecer. Você não é obrigado a ser terapeuta de ansiedade do cliente. Enquanto cria, trabalho criativo precisa de espaço para respirar e você merece esse espaço, mesmo sendo paga para entregar algo para alguém. Cuida da sua mente para você conseguir entregar esse trabalho bom no prazo e que agrade o cliente. A gente se vê.